E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras, galera, para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão. Palmeiras classificado aí para a final do Paulistão, galera. Ganhou do São Paulo aí no placar de 1-0. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando aí tudo sobre essa classificação do Verdão, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando aí do choro do São Paulo, galera. Deixa aquele like. Temos um show de hipocrisia dos dois lados aí, né? Mas sempre Meu tem. papai do céu, gente. Ninguém, eu nunca vi. Embora, bom, institucionalmente o Marcão já não é mais, mas no coração dos torcedores ele representa muito. É uma pessoa muito sincera também, muito sincera. honesta. Não, ali ele foi, a colocação dele ali... E assim, não teria... sincera. É que o técnico, por exemplo, Abel Ferreira, que sabe que não foi pênalti, ele fica pensando se ele vai se posicionar dizendo, olha, eu acho que dessa vez a arbitragem errou, prejudicou meu adversário. Não vai fazer isso. Mas alguém já fez. Não, ninguém vai fazer. Então, e sabe é por quê? Porque eles ficam com medo de represálias da própria arbitragem. Ah, é? E da própria torcida. Isso, da torcida também. E assim, o árbitro da próxima vez fala assim, ué, a gente erra para o outro e agora errou contra vocês, entendeu? Então o técnico fica ali meio, não posso entrar nessa. Só entra com vontade quando se sente prejudicado. Aí entra com vontade. Mas ele sabe intimamente, ele sabe que se esse pênalti fosse na outra área, ele ia entrar em campo e arrancar o cabelo do juiz. Entendeu? Porque é um Então. pênalti absurdo. Eu não Mário. sei se nessa proporção. Não, mas não ia ele fazer mesmo- isso. Não ia fazer isso. Óbvio que Claro, não. é. O que eu tô querendo Mas- dizer é que todos os treinadores agiriam assim, no futebol brasileiro, todos assim. Perfeito, Como eu concordo. se diz na minha cidade, o Luiz Teixeira ia ser um griteiro danado. O Zubeldia não foi expulso nesse lance, foi expulso preposto, né? Porque tem isso. Não, ele não foi, foi o auxiliar Eu dele achei que foi que era expulso. ele. Foi ele. Ele tomou amarelo, o auxiliar que foi Então, expulso. exatamente. Então. Quem é expulso, porque como você tem 17 auxiliares do banco de reservas, você pega e fala assim, ó, eu preciso ficar aqui, tá? Sai rachando o árbitro, que se você for expulso, tá tudo ok. Então, quem foi expulso foi o que foi reclamar para ir à frente do Zubeldia, para não deixar o deixar o treinador vulnerável. Zubeldia. Isso, Tá. né? Então, se fosse no banco contra o Palmeiras, mesmo o Abel tendo também essa maneira de trabalhar, do auxiliar ir lá perturbar, eu acho que o Abel ia ser expulso. Porque Eu achei o Abel que era- eu não achei ia que era se o Zubeldia. conter nesse tipo de situação Eu pro também, outro no lado. primeiro momento eu achei que sim. Mas quando eu falo da questão da hipocrisia, não é nem de você admitir que foi pênalti ou não, mas no início dessa resposta que o Abel fala sobre o choque, que ele fala, acontece o choque entre o Arboleda e o Vitor Roque, a intensidade fica por conta do Flávio, que é o árbitro, ele começa a explanação dele falando, eu não quero falar de arbitragem, eu prefiro não falar de arbitragem, eu quero falar do jogo. Mas assim, principalmente quando o Palmeiras não desempenha um bom papel dentro de campo, ele sempre evita falar do jogo, quando o time dele vai mal, para falar de arbitragem. E aí, ontem, como eu enxerguei que o time dele foi beneficiado naquele lance em um pênalti que não foi pênalti, ele não quis falar de arbitragem. Então, ponto, é uma hipocrisia do lado do Palmeiras. Agora, do lado do São Paulo, você institucionalizar algo que o torcedor faz, arbitragem 1, São Paulo 0... Quando o São Paulo já se classificou na Copa do Brasil com um erro de arbitragem contra o Palmeiras no Allianz Parque, que as linhas não foram traçadas e o Calleri estava impedido. E não houve essa gritaria porque não vai acontecer. Mas, para mim, você postar isso, você jogar para a torcida, daqui a 2 semanas ou no próximo jogo em que Palmeiras e São Paulo se enfrentarem e tiver briga de torcida inflamada por conta desse tipo de situação, o clube vai vir se posicionar. Não, veja bem, a gente prega a paz. Gente, isso daí só serve para inflamar torcedor. Eu não consigo enxergar uma solução para isso. Ou uma resolução para isso. Ah, por quê? Eu vou postar isso daí no próximo jogo e eu vou ser o beneficiado? Então, acho que a hipocrisia do lado do Abel e do lado do São Paulo, eu acho isso daí bizarro. Eu acho que não precisava ser o arbitragem 1. Se tivesse colocado ali o placar do jogo normal e tivesse colocado no texto pênalti vergonhoso... polêmico decide. Não, pênalti Perfeito. vergonhoso. Pênalti vergonhoso, não é polêmico, não. Mas vocês não viram ninguém defender, não? Ninguém. Ninguém. Só torcedor do Palmeiras. Eu vi, torcedor tá, oficialmente. ok. Se você pegar... Não, eu achei vergonhoso. Eu li vergonhoso. vários árbitros, eu li a... Sumo? Não, a opinião de vários árbitros. Não teve nenhum. Então. Mas assim, nenhum que defendeu esse pênalti. Eu chamo de polêmico que de fato eu vi, mas
torcedores do Palmeiras. A gente vai ver, ó. Olha como o Vitor Roque se joga pra cima do Arboleda. E o contato só acontece porque o joelho do Vitor Roque vai de encontro à coxa do Arboleda. Na hora que o Arboleda Então, mas dá a o bote, perna esquerda, e é assim que esses torcedores estão defendendo, a perna esquerda tem o Arboleda tem um contato ali. Porque o Vitor Roque pula com o joelho pra cima dele. Sobre o corpo do Arboleda. Eu concordo com vocês, achei uma vergonha. O Vitor Roque dá o corte pra dentro, o Arboleda vem colocar a perna no intuito de fazer o corte da bola ali, tá? Só que a bola já passou. Quando o Arboleda põe o pé no chão, que ele percebe que a bola já passou, ele já começa a retirar o corpo. Só que quando ele começa a retirar o corpo, o Vitor Roque está se jogando clamorosamente em cima dele. Tanto que os jogadores do Palmeiras continuam a jogada, e aí o Veiga de Costa dá um toque para trás, e quando o Flávio apita, ninguém entendeu nada, porque os jogadores do Palmeiras não comemoram, os do São Paulo também não lamentam porque não sabem o que foi marcado. E o Flávio está muito longe, tem uma imagem mais ampla, ele nem aparece no lance, gente. Como que uma definição do árbitro de campo, que estava longe, pode ser determinante para um pênalti que poderia ser... Olha onde ele está. E assim, eu nem acho que ele está... mal posicionado não, porque a bola era a saída do São Paulo, aliás... Mas o jogo inteiro, antes do lance, Lofredo, era a saída de bola do São Paulo tocando assim, o Palmeiras pressionando. Ele tinha que estar em cima do lance. Mas esse é o posicionamento padrão do árbitro quando você tem a saída de bola ali atrás. Então, assim, aliás, o pênalti também deveria ser marcado, acho que, na minha opinião, o pênalti deveria ser marcado só para penalizar o São Paulo por essa saidinha ridícula de bola, né? Pênalti, quando faz a saída de bola, já marca pênalti, porque é ridícula essa saída de bola. Olha só, então... ouçam bem, eu estou concordando com tudo que vocês dizem, achei a marcação vergonhosa, mas quero ouvir quem defende a marcação. E o argumento foi esse, há um choque com a perna da mulher. Não dá para sustentar esse argumento, então, porque o Vitor Roque estava... Não, porque há um choque, é muito claro, dá para perceber o choque. Eu não posso penalizar o zagueiro num choque se o jogador do choque foi o Vitor Roque. Jogou em cima do zagueiro. É o causador do choque. Esse tipo de choque pode acontecer o tempo inteiro. Se o jogador atacante resolver se jogar em cima do zagueiro, vai ter choque o tempo inteiro. Houve o choque, marca o pênalti. Agora, só a questão do posicionamento da arbitragem, então, o fato dele estar longe, né, e por conta de ser saída de bola pro São Paulo, deveria gerar uma dúvida geral na cabeça dele mesmo. Perfeito. E aí ele deveria ser ajudado pelo VAR. Ele marca o pênalti, porque ele tem essa impressão no campo, senão ele não teria marcado, não sai do ele apita antes da segunda finalização do jogador do Palmeiras, porque o Rafael vai no lance, né? Então ele apita, já está marcado o pênalti. Se sai o gol ali, seria um erro em cima do erro. Então, essa vai ser minha outra pergunta. Ele poderia causar um desastre ali. Minha pergunta, então, já entendi o desastre, é sobre isso. Não tem vantagem, certo? Pênalti. Não, ele marcou o pênalti, apitou... Não, se ele apitou, acabou. Não, apitou não tem vantagem. Não é que pênalti não tem vantagem. Pênalti tem vantagem. Não. Vantagem. Se ele apita, parou. Tudo que acontecer dali em diante... Mas pênalti tem vantagem, tá? Tem vantagem? Tem vantagem. O gol é uma vantagem sobre o pênalti. Não. Pra mim... o gol é vantagem sobre a jogada? O gol é vantagem sobre o pênalti. Então esquece a minha pergunta. Por exemplo, ele viu o pênalti ali. Tá? Dali ele viu esse pênalti aí, ó. Dali, ó, ele viu esse pênalti ali. Sem nenhuma dúvida. Não é que ele viu e, será que... Deixa eu conferir. Não, sem nenhuma dúvida ele viu dali, ó, esse pênalti. Se ele deixasse seguir, que era o certo, e sai o gol do Palmeiras, é gol do Palmeiras e acabou a brincadeira, tá? Ele não deixou seguir e sai o gol do Palmeiras, aí ele não tinha nenhuma chance de voltar atrás e marcar esse pênalti. E desmarcar esse pênalti. Desmarcar. Ele ia deixar esse pênalti rolar. Mas aí se o VAR anula o pênalti... O VAR também não ia entrar nessa, né? Agora vai de pênalti. Você já anulou o gol, agora vamos de pênalti, né? Então ele errou duas vezes. Ele errou a não deixar o lance seguir, porque ele tinha que deixar o lance seguir, ver qual a conclusão do lance, porque se fosse gol, era gol, não era pênalti. E se fosse pênalti, não fosse gol, o VAR avisaria que tinha sido pênalti. Então ele não podia nem ter apitado. Então ele erra duas vezes. Primeiro quando apita e interrompe a jogada. E depois porque apita uma falta que não aconteceu. Eu tinha claro na minha cabeça que depois, exatamente como o Luiz trouxe, apitou o pênalti... Depois do apito não pode. Eu estou dizendo que se ele não apita... Mas foi isso que aconteceu. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ele apitou. Apitou, acabou. Depois o São Paulo tem uma chance de Palmeiras tem uma chance de gol. Perdão, Palmeiras tem uma chance de gol. Acabou a bola não entrando. E se aquela bola entra? Não vale. Não nada porque ele apitou. Não vale, pênalti. Não vale porque ele apitou no pênalti, não foi? Então, exatamente. Mas aí geraria a treta, né? Isso. Aí se ele apita, marca o pênalti e o VAR anula... não manda voltar mesmo. Ok. Aí não tem nenhuma chance do VAR voltar. E tem um ponto, né? No ano passado, o próprio Flávio marcou um pênalti
completamente contestado. A gente debateu esse pênalti que ele marcou ano passado. Fluminense e Vitória, lá no Barradão, estava 1-1 o jogo, 44 do segundo tempo, um pênalti inexistente. Ele marca, o Vitória faz o gol da vitória, redundante, mas é a verdade. Na sequência, a CBF afasta ele e o VAR da partida. Não. Enfim. E vou Aí te foi a dizer, lambança completa. Eu vou te Aí dizer foi também um combo. outro motivo do VAR não intervir. Não tem esse negócio de intervenção. Existe intervenção mínima com o árbitro X e intervenção máxima com o árbitro Y. Tem o árbitro que chega no VAR e fala assim, não adianta nem falar que eu não vou ver. E se eu for lá e olhar no monitor, eu vou manter minha decisão. Então não inventa história na minha cabeça. E tem o árbitro que fala, me ajuda aí. Se você puder, se eu tiver errado... O que vocês viram daí? E aí o problema que eu sempre falo, toda segunda e toda quinta-feira eu falo aqui, critério de arbitragem. Ele não existe no Brasil, cada árbitro tem o seu. Existe o manual de regras e existe o manual de critério de cada árbitro. Então o Flávio tem o dele, o Klaus tem o dele, a Edna tem o dele e vambora. Então, assim, esse é o maior erro de arbitragem, no meu entender. Não sei se é o maior, mas é um... É que dá para ser pior, Luiz lembrou de um exemplo. Entra numa lista de grandes erros de arbitragem do pós-VAR, porque são erros mantidos e avalizados pelo VAR. Esse erro foi tema de coletiva, tanto do Zubeldia quanto do Abel, obviamente em tons diferentes. Vamos ouvir os dois, então. De lo que sucedió hoy no puede acontecer más. Un fallo que se puede equivocar el árbitro, como se equivocó, pero no se puede equivocar el VAR en no llamarlo. Estamos en el 2025 con gente supuestamente preparada para analizar este tipo de situaciones. Yo soy un defensor a ultranza del VAR, un defensor. Por eso estoy frustrado esta noche, porque los profesionales que manejaron el VAR, ni hablar el árbitro, que cuando pita el penal estaba a 30 metros, terminan estropeando el trabajo de los jugadores, el trabajo de los dirigentes, del presidente, de todos, ni hablar del staff, por una acción que hoy en día ya no puede pasar. Eso pasaba antes, cuando no había tecnología, cuando hoy no puede pasar. Lo que sucedió en este juego, con esa acción puntual, fue una vergüenza. Eu prefiro falar do jogo. Eu acho que é um toque claro, há uma obstrução clara com a perna do Arboleda. Agora, se é até com intensidade ou não, isso é uma questão que tem que falar com o árbitro, tem a ver com a decisão do árbitro. Não queria entrar por aí, prefiro dar os parabéns ao São Paulo, que fez um belíssimo jogo na primeira parte, sobretudo naquilo que tem que ver com o quesito de posse de bola e mobilidade do Alisson, do Oscar, do Lucas e do Luciano, em que andavam por todo lado e que realmente, apesar de não criarem muito perigo, mas tiveram muita bola e que nos criou ali algum desconforto. Portanto, dar os parabéns ao São Paulo, sobretudo pela primeira parte que fez e pela intranquilidade que nos criou em alguns momentos por esta posse de bola. A verdade é que tiveram uma oportunidade ao final dos primeiros 45 minutos e o nosso gol surge de uma pressão bem feita nossa. Nós tínhamos esta pressão estudada, mesmo na segunda parte, dar um pouquinho de iniciativa a um dos zagueiros do nosso adversário para depois, no momento e no gatilho de pressão certo, poder fazer o que fizemos no golo. Já vamos falar da posse de bola, inclusive do Oscar, que até irritou um pouco a torcida do Mário, Palmeiras. só rapidinho, quando eu tinha falado de critério de arbitragem, só para vir para outro jogo e não ficar só batendo nessa tecla. Corinthians e Mirassol, Corinthians e Santos. Árbitros diferentes. Carrinho por trás, 1-0 Corinthians contra o jogador do Mirassol. O VAR não foi acionado, o Carrinho não foi expulso. Zé Ivaldo e Yuri Alberto. Carrinho por trás, VAR acionado, Zé Ivaldo expulso. Árbitros diferentes. Critérios diferentes. Isso não pode acontecer. VAR diferente. VAR diferente. Então, assim, o torcedor tem todos os motivos do mundo para reclamar. O do Palmeiras, o do São Paulo, o do Corinthians e o do Santos. Agora, a instituição cair na pilha do jeito que foi ontem, eu acho que não é o melhor caminho. Mas assim, eu acho que essas duas expulsões, né, elas podem ser contestadas, embora
Acho até que nas duas a arbitragem... Talvez no Carrilho pudesse ter sido expulso, mas assim, a do Zé Ivaldo... tinha que ser, Lofredo. A do Zé Ivaldo não tem a menor dúvida. Não tem carrinho com os 2 pés, acertando os 2 pés adversários. Tornozelo preso no chão. Mas são menos relevantes do que um pênalti decisivo. Perfeito. Muito menos relevantes. O Corinthians ganhava do Mirassol, o Corinthians já ganhava do Santos também. São menos relevantes no andamento do clássico, um pênalti 0-0. É só para desenhar a questão do critério. Não, e assim, são erros de arbitragem que acontecem para todos os lados. O técnico do Palmeiras, na próxima entrevista que ele imaginar que tenha acontecido um erro contra o time dele, deve ter mais tranquilidade e ter o entendimento de que erros acontecem para todos os lados. Não vai acontecer. Mas, enfim, falando um pouquinho do jogo. Boa. Tá? O São Paulo apresentou um esquema tático diferente. Você não quer falar da posse de bola? Então, antes? vamos chegar, Porque vamos foi chegar. o destaque do Vamos Abel. chegar, vamos chegar. Tá. Um sistema tático Surpreendente. diferente, surpreendente, com uma escalação diferente, com um quarteto, com 3 zagueiros, e ficou muito com a posse de bola. Mas uma posse de bola completamente irrelevante e permitida pelo Palmeiras. O São Paulo ficou tocando a bola em setores e se movimentando em setores permitidos pelo Palmeiras. Posse de bola estéreo. A partir de um certo momento, o Palmeiras não permitia mais que o São Paulo jogasse. E o Palmeiras amarrou esse jogo até conseguir. Também não criou nada. O time do Palmeiras também muito pouco de criação. Também com uma escalação surpreendente. Amarrou o jogo até ter a sua oportunidade. A oportunidade que foi a principal oportunidade criada de um erro de arbitragem. São Paulo não teve nenhuma chance. Teve um cabeceio com o Caleri mais ou menos ali perigoso. Não tem uma defesa do Everton. Não teve uma defesa. O Rafael teve algumas defesas, mas assim, nada também muito... Tudo também O jogo discreto, foi bem né? amarrado. As duas equipes tiveram muita dificuldade de criação. O jogo, como espetáculo, foi bem pobre. Ele tem uma polêmica para a gente falar hoje. Agora, como futebol, ele foi... Assim, tem a questão tática, que tem seu valor, a questão de estratégia, que tem seu valor, mas como entretenimento, foi de uma pobreza gigante para duas equipes com muita qualidade, com muitos bons jogadores. No São Paulo tem o Lucas, o Caleri, o Luciano e o Oscar. Eu gostei de Oscar. E no Palmeiras, o Estevão, o Rafael Veiga, mas ninguém apareceu. E o Vitor Roque. E alguns jogadores do Palmeiras que eu acho que chegam para ficar, hein? Micael na Então, defesa. vamos colocar na tela como o Palmeiras veio a campo e depois como o São Paulo veio a campo, porque a gente está falando de surpresas, né? Eu acho que ilustrando assim. Alguma. Alguma o quê? Uma para cada lado, né? Pelo menos, não? A linha defensiva do lado esquerdo do Palmeiras foi uma surpresa. Então vamos lá. Micael e Vanderlan. O Micael, para mim, chega para ficar. Onde ele vai ficar, porque é um espaço de difícil disputa, aí eu não sei. Mas aí se pensa muito em data FIFA, né? O Abel foi questionado, inclusive, ontem, falando, você pode perder até 6 jogadores por conta de data FIFA na final. Um deles é o Gustavo Gomes. O Micael supra essa ausência. Isso. E aí, mas o Gomes seria titular, junto com o Piquerez. E o Martins do meio campo também, hein? Também surpresa? Chega pra tomar posição. Mas muito bem. E dá mais liberdade pro Rio. Desculpa, Mari, perdão. Imagina. Ele entrando ontem num clássico decisivo no time titular é uma surpresa? Uma surpresa. Uma surpresa, tá. Então, o Everton... O Martínez? Não, a surpresa... Não, a sequência. Não. É sequência, mas é uma surpresa que ele tenha tomado essa posição tão rapidamente. Isso. Então, concordo. Marcos Rocha, Murilo, Micael e Vanderlan, o goleiro Everton, beleza, o Martínez, que a gente já falou, o Richard Rios, aí o Rafael Veiga, que converteu o pênalti sofrido pelo Vitor Roque, Estevão, o Facundo Torres e o Vitor Roque. Esse foi o Palmeiras do Abel Ferreira, o 11 inicial contra o São Paulo. Então, surpresas por conta de Micael, Vanderlan e Vitor Roque. Vanderlan, o Vitor Roque é uma surpresa. O Vitor Roque é novidade, né? A gente já gerava essa possibilidade. Já gerava. Essa expectativa. Aliás, ontem também a gente discutiu aqui se o Palmeiras saberia de cara jogar com o centroavante, coisa que fez pouco, né? Porque quando teve centroavante em campo, não era exatamente aquele cara de referência. O Mari, só sobre não ser também. Você acha? Pode não ser referência também. Diga lá. Sobre Vanderlan, o pior momento do Palmeiras na última temporada foi com a lesão do Piquerez. Não se encontrava com o lateral esquerdo, improvisou o zagueiro do lado esquerdo, colocou o Vanderlan, colocou o Caio Paulista e não achou a solução. Piquerez voltou de lesão, voltou muito bem dando assistência, ontem ficando no banco de reservas para o tamanho desse jogo e para a importância que o Piquerez tem, principalmente por ser um jogador convocável e que pode, inclusive, ser ausência no segundo jogo contra o Corinthians por conta da data FIFA, foi uma surpresa e foi bem
bem no jogo. As principais jogadas do Palmeiras foram do lado esquerdo, com a saída de criação no Mikael, passando pelo Vanderlan e encontrando o Facundo e o Vitor Roque. Por isso, para mim, também é uma grande surpresa ele ter sido titular no jogo de ontem. Perfeito. E o São Paulo? E o São Paulo? 11 inicial. São Paulo, surpresa, bem do surpresa. São Paulo. Aí surpresa mesmo, porque tem surpresa, tem novidade, tem confirmação, tem... Mas vamos lá. Rafael no gol, beleza, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. 3 zagueiros. 3 zagueiros Isso. e um volante só. Alisson e Oscar. É. Alisson é o volante, eles nem jogam na mesma linha. Os caras até iam buscar a bola na mesma linha, mas eles não jogam na mesma linha. O Lucas e o Caleri. Esse foi o 11 inicial do Zubeldia. Então vamos lá, surpresa número 1, ou surpresa mais surpreendente. 3 zagueiros. 3 zagueiros. Isso. Não, acho que a surpresa mais surpreendente é o quarteto. Oscar, Luciano, Lucas e Caleri. Eu também vi assim e fiquei até um pouco frustrada, confesso a você, Luiz Teixeira. Porque o São Paulo vinha de 2 jogos, 2 vitórias com esse esquema. Volta ali teu raciocínio que a gente perdeu teu áudio no comecinho. Desculpa. Perfeito. Vamos lá, então. Os 3 zagueiros, para mim, não é uma surpresa, porque o São Paulo vinha de 2 vitórias com esse esquema de 3 zagueiros, né? A última rodada contra o São Bernardo, até sem a ideia do quarteto, o André Silva era o centroavante, mas um modelo de jogo com 3 zagueiros estava definido a partir daquele instante. Novo Horizontino depois se classifica no Morumbi com 3 zagueiros também, e agora a manutenção. O Zubeldia chegou até a mudar, né? O Sabino ia jogar, chegou a jogar durante a primeira fase do Campeonato Paulista, ontem entrou também, mas o esquema com os 3 zagueiros não me surpreende. E o único volante que o São Paulo escalou ontem, na carreira nunca foi volante, né? Foi criado como um atacante de ponta, virou meia, e no São Paulo com o Dorival virou volante. E o Oscar estava naquela posição, mas para buscar a bola. Ele fazia o segundo volante e se sacrificava na marcação. Mas como o Palmeiras permitia o São Paulo ter a posse de bola, pouco se exigia de marcação do Oscar. Mas quando o Palmeiras tentava o contra-ataque, era o Oscar o mais sacrificado. E aí o Luciano sendo uma espécie de ponta do losango para ter Lucas e Caleri um pouco mais solto e às vezes o Lucas centralizado. Então talvez o comportamento do Palmeiras seja uma resposta a isso, não? Perfeito. Sim, deixa eu jogar. Mas ele também não jogou, né? Então, deixa eu jogar ali, né? Deixa ali no campinho deles. Ali Isso, no campinho deles e pode jogar. Os 3 zagueiros, exatamente não é surpresa. Surpresa é o 3-4-3. Boa. Tá? Assim, 3 zagueiros, São Paulo vinha jogando. Mas tinha 2 volantes e um meia com os 2 alas. Então, a grande surpresa é você ter o quarteto dentro de um esquema com 3 zagueiros. Então, e não sei se... Como ideia... Se pensar, eu consigo colocar todos os meus jogadores de qualidade do meio para frente. Então, Alisson, Oscar, no Luciano, desenho, né? Lucas, Caleri, né? E aí eu vou me defender com os 3 zagueiros, os 2 alas, e eu vou pedir para esse pessoal fazer uma força ali no meio para dar uma embolada ali e dificultar as ações dos adversários. Mas quando eu tiver a bola, eu vou do meio para frente fazer acontecer com todo esse talento. Seria legal. Só que não aconteceu. Ô, Mari, o São Paulo tinha bola, o São Paulo nada de criatividade. Um torcedor amigo meu, fanático pelo São Paulo, viu a escalação ontem, ele falou assim, de 2 uma. Se o São Paulo ganhar, o Zubeldia é gênio. Se o São Paulo perder, o Zubeldia é louco. Aí eu falei pra ele, mas e se empatar o jogo? Ele falou, não sei. Aí eu não tenho opinião formada. Assim, na verdade, eu acho que o Zubeldia tá ali no meio do caminho, hein? Eu também acho. É que no momento ele tá mais pra louco. Tá dando aquela linha. Quando dá menos certo. E a discussão do Zubeldia, dentro do São Paulo e tal, voltou ontem. Esse jogo aí não pode colocar na conta dele, não. Pra ser gênio tem que ser um pouco, hein? Mas o jogo tem que todos os gênios são loucos. Muito equilibrado, não sai genialidade, não. Mas a discussão do Zubeldia no São Paulo ontem, por causa de ontem, ela não pode ganhar força, não. Vamos ver a provocação do... Como é que é mesmo que eu tenho que mostrar aqui? Que eu tenho um monte de foto. Isso. Do Palmeiras primeiro. Aí, ó. Olha lá o Palmeiras. Antigamente, vocês vinham pro baile de terno. Olha lá. Aí, ó. Palmeiras. Que baile? O Palmeiras. Então, mas isso é uma provocação, uma referência. Teve um jogo que o São Paulo, ainda no período de pandemia, foi pro Allianz Parque. Aí, olha lá. Aí os jogadores foram de terno e gravata, por conta do... Sim. Um estilo de baile de gala. E aí foi a oportunidade que o São Paulo tinha vencido. E aí o Palmeiras esperou e agora Caramba, trouxe. Essa aí tava na geladeira. Olha lá. Então tá. Que é a provocação, olha lá. O pior é que eles chegaram elegantes e perderam o jogo. Que foi, olha lá, na época da pandemia, inclusive. Olha lá, olha o Benítez.
Benítez, Rigoni. 2021, aquela é. Essa Libertadores de 21, ela era 21-21 mesmo, né? 3-0, então, na derrota. Mas assim, faltou o baile, né? Faltou... Não virou baile. Não virou baile, mas o traje, se tivesse, estava todo mundo pronto. Faltou baile nesse jogo. Nesse jogo tá mais pro São Paulo ter tomado o baile do que de ontem. E ontem também, né? Não, ontem o São Paulo não tomou um baile. Não, porque o Palmeiras também jogou mal. Jogou. E quando o Abel falou ali, o São Paulo teve muita posse de bola... O Palmeiras ganhou de 1-0, mas também jogou mal. Acho que se tivesse, assim, se a gente juntar ali o pacotão do jogo, que nem teve muita coisa, é um pacotinho, né? E tiver que apontar um vencedor por pontos, aí ligeiramente o Palmeiras foi melhor. Concordo. Tá? Ligeiramente foi melhor, mas assim, bem discretinha. Bem pequeno, porque o Caleri teve uma chance claríssima de gol de cabeça. O Everton não fez nenhuma defesa, mas essa bola passou muito perto. Fora. Teve a finalização do Veiga de fora da área com o Rafael espalma e uma tentativa do Estevão que ele insiste, e aí em cima da linha ele bate, a bola esbarra e passa perto do Rafael. Tirando isso, e aí são 2 oportunidades contra 1. Então, uma ligeiríssima vantagem Mas do Palmeiras. eu acho que o pró-Palmeiras também é o controle do jogo que o Palmeiras ali não deu ao São Paulo. Achei que no primeiro tempo ele sofreu um pouquinho, o Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras deu o controle sem dar. Eu acho que as duas equipes deixaram a outra jogar e no final das contas ninguém jogou. Entendeu? É isso. Palmeiras deixou o São Paulo jogar, São Paulo não produziu nada joga jogando. Nesse canto, que aqui não vai passar. Foi tudo isso para dizer que foi um jogo bastante do ruim. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado ao árbitro que nos deu o tema para hoje, porque senão ia ficar difícil com esse futebol aí, a gente segurar o jornal. Então, agradecendo aí. Dito isso, falamos do jogo todo, você acompanhou toda essa discussão com a gente, foi muito ruim. Luiz Teixeira, um beijo para você. Já? É isso aí, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Deixa aquele like, viu, galera? Comenta aí também o que vocês acharam aí dessa classificação do Verdão e do choro do São Paulo, galera. Beleza? Falou e até mais.